Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Já iremos iniciar, mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Graças e paz, amados. Amém. Deus é bom, amém? Amém. Desde o início já inicia a nossa reunião na sua misericórdia, na sua graça e falando conosco, amém? Amém. Desde os louvores, as orações e agora é o momento de nós atentarmos a voz dele através da sua palavra. A sua palavra é vida, é eficaz e é bênção para nossas vidas, amém? Amém. O texto que nós vamos ler para a nossa meditação está em Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Bom, o texto diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Até aqui. Amém. A carta aos Hebreus é uma carta direcionada ao povo judeu, dedicada, o conteúdo dela dedicado a colocar Jesus como centro de tudo. Jesus como a pedra fundamental, estabelecer que Jesus, ele é rei, ele é Senhor, ele precisa ser exaltado. A exaltação que é devida a ele, a Jesus Cristo, é motivo de reverência, é motivo de dedicação da nossa parte, para que o Evangelho, da forma como ele é pregado, como ele é entendido, ele seja também vivido em nossa vida. A carta aos Hebreus, a carta aos cristãos judeus, a qual ela é dedicada, ela não tem um autor definido. Alguns estudiosos encontram semelhança com os escritos de Paulo, outros podem até atribuir a Apolo, que para aqueles que estavam aqui no domingo pela manhã, nós ouvimos mais sobre esse homem, esse servo de Deus, Apolo, que já foi motivo de discussão, onde alguns irmãos em Corinto, se eu não me engano, declaravam ali o seu apoio, a sua preferência por alguns ministros do Evangelho, que seriam Paulo, Pedro, Apolo, onde Paulo ele declara: olha, vocês não devem procurar uma preferência nos homens da terra. A nossa preferência verdadeira e total é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é Senhor de todos nós. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É nele em que nós devemos olhar. Nós devemos procurar servir de todo o nosso coração. Então a carta, o texto que nós lemos, vem reforçar isso. Vem reforçar para que aquele povo judeu, aqueles homens e mulheres que aceitaram a Jesus, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, viessem ser confirmados na fé. E para nós hoje ela tem serventia fundamental, porque afinal de contas nós corremos uma carreira, nós vivemos uma fé, vivemos por uma fé, e nós estamos sujeitos a todas as coisas do mundo. Mas nós temos um alvo que é Cristo Jesus. Alguém que nós podemos confiar e buscar e crer. É nesse homem que nós devotamos a nossa preferência, a nossa vida
E é em crer na sua salvação, na sua obra redentora, que nós podemos olhar para Ele. Nós podemos viver para Cristo. E da mesma forma, muitos homens e mulheres de Deus vivem para Cristo. É isso que nós chamamos de carreira da fé. Nós temos alguns artistas e cantores que têm uma carreira a zelar, não é verdade? Alguns buscam aí fama, alguns são reconhecidos pelo seu bom trabalho e têm uma carreira. Às vezes nós temos uma carreira no trabalho, uma carreira profissional que nós vivemos. Mas homens e mulheres dedicaram a sua vida a ter uma carreira na fé. No livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, ela também destaca isso. Se nós fôssemos retornar ao capítulo 11, nós vamos ver ali o autor ele dedicando quase que um capítulo inteiro a falar sobre os heróis da fé do Antigo Testamento. Pessoas como Noé, como Moisés, pessoas como Davi, Jacó, Josué, foram pessoas que viveram para a obra de Deus, que foram escolhidos para viver a obra de Deus, que tiveram uma carreira na fé. Nós olhamos para essas pessoas e vemos, conhecendo a sua história hoje, nós vemos quanta dificuldade eles passaram, quanto foi penoso, às vezes para um, para outro, em servir a Deus. Mas mesmo assim eles se dedicaram, eles estiveram firmes na obra do Senhor. Hoje, para nós, falar do Evangelho, falar da palavra de Deus, é muito fácil. É muito fácil porque é amplamente conhecido. Mas a forma como ela é passada, ela é reconhecida, às vezes como ela é vivida, não condiz com a carreira da fé. A carreira verdadeira que nós dedicamos, que nós vemos homens de Deus dedicando a fazer. Para quem leu o livro Heróis da Fé, eu não me lembro o autor agora, eu sei que é Boyer, Orlando Boyer, exatamente. Nós vemos ali homens que viveram em prol do Evangelho, que creram piamente no Evangelho, que defendiam o Evangelho, que levavam o Evangelho a quem quer que fosse, porque era o modo de vida deles, era a maneira como eles se portavam, como eles escolheram viver. Tiveram uma carreira, foram eternizados na história. Nós temos ali nomes como Hudson Taylor, como Charles Spurgeon, como John Wesley, pessoas que foram usadas em prol do Evangelho, como Martinho Lutero. Hoje, nós comemoramos, nós cristãos protestantes, nós comemoramos a instituição daquele que foi o movimento que dividiu a igreja como era entendida. A reforma protestante que Martinho Lutero ele idealizou, que Martinho Lutero foi revelado, foi compelido a fazer, foi algo que modificou a nossa vida. Porque esse homem que foi usado por Deus percebeu e viu que ali, dentro de uma instituição religiosa, não precisaria de artifícios, de indulgências, de maneiras de garantir a sua salvação, de comprar a sua salvação, de crer em Deus. Ele viu pela revelação do Espírito Santo que a única forma de ser levado a Deus, a única forma de viver o Evangelho completo, a única forma de se sentir salvo da forma correta era através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o centro de tudo. Estudando a Bíblia, nós vamos ver que Jesus, Ele é revelado, Ele é declarado, Ele é exaltado desde o início da Bíblia, desde o início da história. Porque Ele é o ponto central, é para Ele que nós olhamos. Nós olhamos e vemos a obra desses homens que foram escolhidos, foram chamados por Deus, viveram em prol do Evangelho, fizeram a obra de Deus, são reconhecidos porque eles tinham uma visão de Jesus Cristo. O alvo deles, a procura deles, aquilo que eles mais amavam, aquilo que fazia parte, que eles respiravam,
era a pessoa de Jesus. Nós hoje somos também chamados a seguir Jesus, chamados a viver o Evangelho de uma forma correta, de uma forma limpa, livre, não com artifícios de maneiras que venham revelar fisicamente a Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, mas o que nós temos é a nossa fé no Filho do Homem, a nossa fé em Jesus Cristo, essa fé que salva, que liberta, essa fé que te resgatou, que me resgatou, e por ela nós vivemos. Ele é autor e consumador da nossa fé. Logo no primeiro capítulo, nós vemos como todos esses homens, eles foram usados por Deus, as pessoas que foram usadas no Evangelho. Nós vemos uma característica em comum, que é essa perseverança. E é a respeito disso que o versículo 1 começa a falar, quando ele diz: livremos-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós recebemos uma proposta, uma carreira, um chamado, e é por esse chamado que nós vivemos, e é preciso que nós corramos esse chamado, vivamos esse chamado, desempenhamos essa vontade que é sobre nós, que é acima de nós, de forma perseverante. A característica daqueles homens, desses homens que eu citei, esses heróis da fé, sejam eles na história bíblica, sejam eles homens usados por Deus nos nossos dias, esses homens tiveram a característica de perseverar no Senhor, de viver a obra do Senhor de forma plena, perseverante. Quantos desses homens amém? Amados, quantos desses homens não sofreram algum tipo de perseguição, de impedimento? Nós vemos homens que tiveram que batalhar e lutar muito para que a obra de Deus, para que o Evangelho de Jesus Cristo entrasse em alguns lugares, fosse compreendido em alguns lugares, fosse aceito em alguns lugares. Esses homens perseveraram na fé, viveram de fé em fé a batalha de dia após dia, para que a mensagem de Jesus alcançasse os corações. E quando nós entendemos isso, nós temos essa perseverança garantida. Porque não é algo, amados, que vem de nós mesmos. Quando algo está difícil para a nossa vida, a caminhada ela é difícil, ela é penosa, nós pensamos em parar, nós pensamos em desistir, afinal de contas não está agradável. Nós seguimos o caminho que é muito fácil, um caminho que está limpo, mas como nós vamos andar por um caminho que é estreito, que é tortuoso, um caminho que é difícil, nós pensamos logo em voltar, porque é muito mais cômodo quando eu estou no meu senso de confiança, no meu senso de facilidade, aquilo que está para mim, de forma que não seja tão difícil. Mas a Bíblia fala que a porta é estreita. A porta é estreita, o caminho é estreito. Então o caminho do Evangelho é um caminho difícil. E como nós vamos ter força para seguir nesse Evangelho? Seguir sabendo que é difícil, que vai ser penoso, mas a recompensa ela não vem dos homens. A recompensa ela vem dos céus. Ela vem do Senhor. Por isso, quando nós pensamos em desistir, é o homem natural, é a carne falando que não dá, que não tem como prosseguir. Mas quando nós seguimos olhando para Deus, olhando para Jesus, nós sabemos que é possível. Porque afinal de contas nós vivemos pela fé. E é pela fé que nós passamos por qualquer dificuldade, que nós seguimos
fazendo a obra de Deus e fazendo a sua vontade. Não é por nós mesmos. É por isso que nós olhamos para Ele. O texto, o versículo 1, ele fala logo no início que nós, sendo vistos, nós temos a rodear-nos algo que está ao nosso redor, uma nuvem de testemunhas. E quando nós lemos isso, nós vamos pensar logo que são pessoas que estão ali para acusar, pessoas que estão ali para dizer, ditar, julgar a nossa vida, a nossa conduta cristã. Mas testemunhas é aquele que vê algo acontecer, é aquele que testifica de um acontecimento. Quando nós vivemos plenamente o Evangelho, assim como alguns homens viveram pelo Evangelho, pessoas que estavam ao redor viram quão difícil era a situação e viram que aqueles homens venceram apesar de tudo. Quando tem testemunhas, tem pessoas ao lado, é o momento de nós mostrarmos como Jesus ele é poderoso em nossa vida, como Ele é eficaz, como é Ele que dá força para nós passarmos por qualquer dificuldade. Apesar de tudo, de qualquer coisa, qualquer impedimento, tendo fé, nós passamos por isso. Nós vamos transpor barreiras. Porque isso não vem de nós, amados, é dom de Deus. Porque se dependesse de nós, se dependesse do homem, o Evangelho ele não teria alcançado muitos corações aqui. O Evangelho ele não teria alcançado nações. O Evangelho ele não teria se tornado essa força poderosa. Porque a obra ela é unicamente do Senhor. E é por isso que nós buscamos o Senhor, que nós vivemos pelo Senhor. Essas testemunhas, aqueles que estão ao nosso redor, eles estão observando. Eu não estou muito forte hoje. As pessoas estão observando, estão vendo. Mas estão vendo, estão observando porque tem curiosidade. E essas pessoas que nos rodeiam, as testemunhas que nos rodeiam, elas precisam ser convencidas. E o mundo ele precisa ser vencido para que o Evangelho ele venha a derrubar essas barreiras. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4 diz que porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É por isso que a Bíblia declara expressamente que nós vivemos pela fé. E nós vencemos pela fé. A fé no Filho de Deus. A fé na palavra de salvação. É um desafio, amados, para a nossa vida, hoje e em outros tempos, seguir a Jesus, seguir a Cristo. Porque nós temos tantos levantes, tantas palavras contrárias, tantos evangelhos que são, tanto o evangelho, a palavra que é pura e eficaz, que é adulterada, que vem como um engano. Mas quando nós estamos alicerçados somente na palavra de Deus, estamos vivendo plenamente a palavra de Deus, nós não vamos passar por qualquer tipo de engano. Nós vamos ver como o evangelho ele é eficaz em nossas vidas, à medida que eu viva ele, que eu busque ele da forma correta. Quando nós procuramos manter essa perseverança, é quando vem o entendimento do Evangelho, o entendimento da palavra de Deus. No momento em que você precisa aprender algo, quanto mais você insiste naquilo, quanto mais você dedica naquilo, você persevera naquilo, melhor é o resultado. Não é verdade? Para aqueles aqui que tocam algum tipo de instrumento, a prática ela é fundamental. Quanto mais você pratica, mais você insiste e persiste, você consegue melhorar suas habilidades. Aqueles que buscam o Evangelho, praticam o Evangelho, perseveram no Evangelho,
ganham a capacidade de se aproximar, de se aprofundar cada vez mais, de melhorar não só como cristão, mas melhorar como pessoa. Porque o Evangelho, ele transforma a nossa vida. Jesus Cristo, ele transforma a nossa vida. E nós perseveramos nisso, porque nós somos encorajados a perseverar, a viver. E perseverar, amados, não é só estar no culto todos os dias, estar no culto toda semana, mas perseverar é nós mantermos uma vida cristã de forma íntegra, de forma eficaz. Porque quando vem os problemas, a dificuldade, algumas pessoas pensam que Deus ele não está contribuindo. Senhor, está difícil, não dá para continuar assim. Senhor, está chovendo hoje, como é que eu vou para a igreja hoje? Senhor, está complicada a situação. E aí acaba culpando Deus por alguns problemas que nós temos. Então, perseverar, amados, perseverar no Senhor, viver pela fé, é viver, apesar dos problemas, viver para Cristo. Viver plenamente para Cristo. Viver o Evangelho. Aqueles homens, os heróis da fé, que eu citei, como eu disse, muitos deles tiveram dificuldades, muitos deles tiveram projetos que necessitavam de contribuição. E eles precisavam levantar algum tipo de dinheiro para manter. E eles viviam pela fé. E Deus abençoava. Apesar dos problemas, quando nós vivemos pela fé, nós perseveramos na fé, é onde Deus ele trabalha em nossa vida. Amém. Onde Deus ele faz aquilo que parece difícil, que parece impossível. É quando nós perseveramos. E no início eu falei que é uma carreira, né? A carreira da fé. É um caminho a seguir. No texto fala que nós devemos correr com perseverança. E pensando nisso, eu estava lembrando dos exercícios que nós fazemos, das corridas, né? Eu e Léa, nós começamos a correr. Nós ainda não temos uma frequência, né, muito boa, mas nós começamos a correr. E no início é tão difícil, porque a gente não tem a resistência. E eu tenho um ritmo, ela tem outro, eu tenho que entrar no ritmo dela, ela tenta me acompanhar, mas a gente tenta perseverar o máximo possível. E quanto mais nós perseveramos, mais longe nós vamos. Porque a caminhada, a carreira cristã é assim. Não precisa ser rápido, amados. Só precisa ser constante. Só precisa ser resistente. Porque quando nós temos essa resistência, essa constância, nós vamos mais longe. Nós vamos perseguir os nossos objetivos dentro da fé cristã quando nós perseveramos. Quando nós continuamos, apesar das dores da perna, apesar do cansaço. Às vezes, correndo, eu sinto o ar faltar. Às vezes a gente erra a respiração, né? Que é um ritmo ali, a gente erra a respiração e ali parece que a gente vai cair, mas depois a gente recupera de novo e a gente persiste na corrida. E nós vamos mais longe à medida que nós perseveramos, nós vivemos, nós olhamos para Jesus. No verso 2, o autor declara: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Glória a Deus. Jesus, ele é o maior exemplo de perseverança. Se nós pensarmos que Jesus, ele estava no seu trono de glória, ele estava vivendo aquilo que ele foi posto para viver. A glória, toda a glória e exaltação é dele.
Jesus não teria necessidade nenhuma de sair da sua glória, do seu trono, para descer à terra, para morrer, para sofrer por uma humanidade que estava perdida. Mas ainda assim Ele o fez. Imagine você vivendo uma vida de luxo, uma vida de facilidades, e de repente você tem que sair do seu posto, você tem que sair da sua acomodação para passar algum tipo de dificuldade. Quem vai sair daquele descanso maravilhoso para capinar um lote, sei lá? É mais fácil, é mais cômodo a gente ficar deitado, ficar repousando, né? Mas imagine Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, um trono de glória, toda glória e exaltação. Mas Jesus, ele foi perseverante na obra de Deus, obediente na obra de Deus, porque ele se desfez de toda a sua glória, de toda a sua majestade, para sofrer pela minha vida, para sofrer pela tua vida, para conquistar o que nós tínhamos perdido, que era o acesso, o convívio com o Pai, porque isso já estava declarado. O homem estava entregue aos seus delitos, seus pecados, não havia como salvar. Mas o Filho de Deus, ele veio à terra, ele veio ao mundo, ele conquistou, ele foi perseverante. E é por isso, amados, que nós olhamos para ele. O texto fala de olhar firmemente para Jesus. E olhar firmemente é manter o foco, é manter o nosso alvo. Paulo, quando ele vai falar aos Filipenses, ele declara: deixando as coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu estava lembrando esses dias a respeito de um vídeo que minha irmã me mandou. E esse vídeo do pastor Douglas Gonçalves, ele fala o seguinte: que a gente precisa mudar a nossa visão. A gente precisa buscar uma visão que não é humana, uma visão que seja espiritual. Porque imagine, vamos pegar o exemplo de Paulo. Naquele momento em que Paulo, ele recebeu na sua frente a presença de Deus, a presença de Jesus, onde ele ficou cego, o que Paulo viu ali? Qual foi a visão de Paulo que o fez mudar totalmente a sua vida? Que fez ele escolher viver o evangelho do qual ele perseguia, para deixar tudo aquilo que ele conquistou, que ele tinha, todo o prestígio, tudo aquilo, todo o conhecimento, para ele declarar que nada daquilo valia, não tinha valor nenhum, para que pudesse viver verdadeiramente Cristo Jesus. Qual foi a visão de Paulo? Qual foi a visão de João na ilha de Patmos? Imaginem a glória que esses homens testemunharam. Nós precisamos buscar essa visão. Buscar essa visão de transformar, que é capaz de transformar as nossas vidas. E amados, nós só conseguiremos isso quando nós focamos em Jesus. Quando nós, como o texto diz, olhamos firmemente para o autor e consumador da fé. Ele é autor, é aquele que cria, é aquele que estabelece, é aquele que inicia. Ele é consumador, é aquele que conclui. Amados, a Bíblia declara que Deus, ele é o princípio, o meio e o fim, o alfa e o ômega. Jesus Cristo, sendo o autor e consumador da fé, ele é aquele que inicia, ele é o início, meio e fim. Então não há outro caminho, como ele declara. O único caminho é Jesus Cristo. Então é para ele que eu devo olhar. É nele que eu tenho que confiar. É por ele que eu vivo. Ele declara o quê? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. A cruz, ela é
colocada como algum tipo de problema, era uma dificuldade. Nós entendemos que a cruz ela é pesada. A cruz, se nós formos colocar como um problema, como as nossas dificuldades, Jesus está dizendo o seguinte: olha, se você quiser me seguir, você vai tomar sobre si as suas dificuldades, os seus problemas, e você vai me seguir. Então, no Evangelho não quer dizer que a gente vai estar livre de qualquer dificuldade, de qualquer impedimento, de perseguição. Terá perseguição, terá impedimento, terá dificuldade. A diferença é a seguinte, amados: nós estaremos seguindo a Jesus Cristo. E quando ele declara que aqueles que querem me seguir, significa que nós vamos segui-lo com o peso da nossa cruz, sendo fortalecidos por ele, porque a força vem dele, não vem de nós. É por isso que o cristão, como o Ednilson disse, é o povo mais feliz da terra. Porque apesar de todos os problemas, das dificuldades, apesar de tudo isso, nós seguimos olhando para Jesus. Nós não olhamos para aquilo que está atrás de nós, mas nós seguimos o autor e consumador da fé. A alegria, a força, isso tudo vem dele, amados. Quando nós seguimos olhando para Jesus, nós vamos ter essa perseverança. Nós vamos viver não olhando para os problemas, para as dificuldades, mas a nossa visão, o nosso alvo será Jesus Cristo. É isso que nós buscamos, nós vivemos. Eu estava preparando essa mensagem e nesse final eu me lembrei de algo que aconteceu. Eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas um tempo atrás, alguns anos atrás, houve um acidente, houve o teto da igreja Renascer, ele ruiu, né? Ele despencou. Eu não sei se os irmãos vão lembrar. Mas o que acontece? O teto da igreja ele despencou e alguns fiéis, alguns irmãos estavam ali. Então muitas pessoas saíram machucadas, feridas, e algumas pessoas morreram, faleceram. Isso virou notícia, a imprensa foi até o local. E depois disso a imprensa continuava a entrevistar algumas pessoas e perguntava para aqueles irmãos que estavam lá, aqueles irmãos que presenciaram aquilo. E o que ela dizia, que perguntava: olha, foi uma tragédia, algo aconteceu, algo terrível. E aí alguns indagavam: você vai continuar vindo na igreja? Você vai continuar na fé? Você vai continuar servindo a esse Deus? Ou seja, querendo insinuar que Deus ele não era tão poderoso assim, que ele poderia ter evitado o acidente. Mas o que surpreende, amados, é a resposta daqueles irmãos. Todas as indagações que viriam a desmerecer o Evangelho, a dar um entendimento de que Deus ele poderia ter evitado, tudo aquilo foi respondido como: eu continuo servindo a Deus. Eu continuo vivendo pela fé. Apesar de todos os problemas, de toda a dificuldade, eu olho para Jesus. Eu vivo para Jesus. Isso é perseverar. Pessoa que foi entrevistada, perdeu um familiar, mas ela não olha para a dificuldade e problema, ela olha para Jesus e permanece na fé, permanece cumprindo a vontade de Deus, porque é Ele que faz a obra em nossas vidas. Aquele que começou a obra, a boa obra, irá completar até o dia de Cristo. Amados, é por esse Deus, por Jesus Cristo que nós vivemos. E se nós suportamos as dores, as dificuldades desse mundo, é porque nós não olhamos para a nossa capacidade, nós olhamos para Jesus Cristo. Pois a força vem dele, a capacidade de lutar vem dele, a alegria vem dele, e não é nossa. Amados, que essa palavra ela possa te motivar a estar olhando para Jesus, tendo essa visão que homens de Deus tiveram, de não olhar para a dificuldade, mas viver a boa obra de Deus aqui na terra. Porque Ele iniciou a obra e Ele vai concluir. Então viva perseverante,
Não correndo como se fosse uma corrida, como se fosse vencer uma competição, mas sendo constante, correndo perseverante no caminho, na trilha que Jesus ele estabelece, ele coloca diante de nós. Amém, amados? Então olhem para Cristo, não olhem para as dificuldades do mundo. Amém? Que Deus venha abençoar a igreja e que as palmas louvem ao Senhor. Deus abençoe muito você e até o próximo vídeo.